Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. O Benfica viagem até Milão na próxima quarta-feira e cá estamos nós, à boleia da Aires Airline, para ir também até à cidade, à capital da Lombardia. Mas já lá vamos. Como tem sido habitual, fazemos sempre estes episódios para dar ali um bocadinho de contexto cultural, falar um bocadinho sobre a cidade e também sobre o clube com o nosso amigo Aires Gouveia. Olá, Aires. Olá, olá. E é bom sinal de estarmos a chegar a abril a fazer este segmento, porque significa que estamos a chegar longe na Champions League. Apesar do mau resultado na primeira mão, há uma resta de esperança nesta segunda mão e eu espero ainda fazer mais um episódio este ano. Mas pronto, mas cá estamos novamente. O ano passado também chegamos a esta fase da prova, se bem se lembram. Podem recordar o episódio sobre Liverpool. E, e talvez pela primeira vez em vários episódios temos uma cidade que não é um porto, não é, Yeah. Sérgio? Sim, por acaso eu tinha essa piada preparada para te dizer, mas só falando disso, até porque acho que quem marcou logo no sorteio, né? Aliás, deve ser rara a malta que marca só depois do primeiro jogo. Isso deve ser raríssimo acontecer. Neste caso, porque o primeiro jogo foi na Luz, não é? Deve ser muito raro. Eu acho que a malta que marcou, principalmente a malta que vai na mesma com a mesma convicção que é possível. Não vai já com a eliminatória entregue, estás a ver? Eu acho que isso é um bom pronúncio. Também da Ah, minha malta, da minha malta que vai, eu vou também, não é? E também marco logo a seguir ao sorteio. Sim, há muito essa convicção ainda. Há pessoas que já estão um pouco descrentes, também devo dizer. Mas acho que também estão um pouco descrentes na combinação, ou seja, na sucessão de dois jogos, de duas derrotas, eu acho. Eu acho que o jogo do Porto, há mal. Eu recordo um amigo meu que está a dizer que pode ter sido o fim de um sonho, pode ter sido o estragar de uma ilusão que estávamos aqui a criar, não é? Eu quero acreditar que não, mas pronto, eu acho que é mais um resultado dessa sucessão de jogos do que propriamente a derrota na primeira mão, porque também criou-se também a ilusão que o Inter era uma equipa muito acessível, ou era a equipa acessível e os benfiquistas têm muito, e isto não é crítica, atenção, isto é uma das nossas maiores forças, mas acaba por ser também uma das nossas maiores fraquezas, é que da mesma maneira que nós conseguimos reunir e criar um vulcão do nada, não é? Também somos por vezes muito, tipo, passamos do 80 ao 8 numa nesga de dois jogos e enfim, isso também acho que faz parte da própria cultura do clube, faz parte do charme do clube, atenção, e talvez as pessoas têm que aprender a moderar um pouco mais as expectativas, mas quem sou eu para dizer isso, porque cada um vive o futebol e o fenómeno à sua maneira, não é? Portanto, Exatamente, e por cima acho vivemos em tempos muito muito polarizado e especiais. convém sempre dizer isto, porque eu não quero de todo criar aqui polémica nenhuma mesmo. Não, mas isso É mesmo. é muito importante, até porque eu também partilhei ainda esta semana, porque agora goza-se muito, né, com a forma da malta de exteriorizar os seus sentimentos. Parece que agora é tudo mau, é tudo mau. Podem, e atenção, Partilhar amor é mau, assinalar podem, datas é farsola, mas é pode uma fazer coisa. isso. Eu aí, atenção, não foi crítica nesse sentido. Eu acho que as pessoas podem e devem fazer isso, atenção, se acharem que devem fazer isso. O que muitas vezes tipo, têm que ter a noção é que ao partilhar num espaço público, e normalmente quando partilhamos numa rede social, que é o que aqui estamos aqui a falar, ou pelo menos tendemos mais a falar nisso, isso pode ser visto não por meia dúzia de pessoas, mas por uma audiência maior que pode não saber interpretar aquilo que tu estás a partilhar. Yeah. E pode também não saber. E depois também há aquela questão que é, no meio cibernético, digamos assim, ali estática uma emoção que é restar naquele momento. Aquela pessoa que restou aquela emoção, daqui a 2 dias, 3 dias, pode ter uma opinião diferente e estar mais em paz, ou mais, enfim. E isso, pronto, enfim, isso também decorre muito também da leitura que é feita também.
mas regressando aqui ao tema, acho que é. Acho que eu particularmente estou contente por ir ao Giuseppe Meazza, que é o nome oficial do estádio, mas também é conhecido por San San Siro, Siro. porque é um icónico estádio que infelizmente irá ir abaixo em 2026 ou após 2026. Milão irá organizar os Jogos Olímpicos de Inverno em conjugação com uma localidade perto, que eu aqui não me lembro do nome agora, isto não é nada bom eu estar a dizer isto, mas acho que é Cortina qualquer coisa, e eu creio que o Estádio Olímpico, portanto, desses jogos será San Siro, e será o último grande evento que esse estádio terá. E, portanto, era uma oportunidade única de eu ir, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de ir a San Siro, no meu caso pessoal. E, portanto, estava mesmo a torcer que saísse uma equipa de Milão, fosse o AC Milan ou fosse o Internacional em Milano, e, portanto, eu também vou nesse espírito também de estar tipo, numa das catedrais do futebol, e lá está, pá, e Yeah. vamos numa segunda mão com dois gols de desvantagem, mas creio que há capacidade tipo, a dar a volta, e é esse o espírito que nós aqui temos que ter. Olha, é Milano Cortina em 2026. Milano Cortina, sabia que era Cortina, é Yeah. isso mesmo. Muito bem, dizer que eu também já tive a oportunidade de estar no Giuseppe Meazza, no San Siro, como quiserem, um estádio mítico para a malta da minha geração, para a geração do Ares, Yeah. né? Itália 90, pá, está Sim, sempre sim. ali aquele misticismo. Ainda é um estádio muito imponente, aliás, e sendo que a malta que vai desta vez vai ficar numa posição superior na bancada, Em vez de estar em uh, baixo, em vez de tipo, estar em baixo, sendo que o setor visitante antigamente era ali um bocadinho na curva mesmo, um bocadinho semelhante ao que uma bancada que os Diabos, por exemplo, ocupam no Estádio da Luz, vá, uma comparação assim meio básica. Era aí o setor visitante, e depois ia alargando mediante a necessidade ou a vontade também dos clubes. Por isso é que o Benfica faz aquela grande, grande invasão, que se tornou mítica. Também era a crença a mover os benfiquistas, que achavam que realmente era possível, e o Benfica faz lá uma grande deslocação. Os benfiquistas fazem uma grande deslocação e o Benfica faz um grande jogo. E o Benfica nessa altura, é preciso também contextualizar, nós tivemos entre 2000, ou melhor, entre 2001 e 2003, tivemos 35 meses sem futebol europeu Yeah. na Luz. É, eu aqui há dias, Por isso é que pronto, eu, por isso é que eu conto aquela questão que nós, ainda aqui há dias falava com o meu amigo Sérgio, um abraço para ele, o Comuna, que nos ouve sempre, e partilhava, porque o Comuna foi comigo nessa viagem até à Sicília, e eu estou a buscar esta viagem porque foi um jogo exatamente com o Inter. E porquê? Porque na altura nós não tínhamos Benfica europeu. E essa foi a primeira oportunidade que nós, aquela malta nova da minha geração, disse assim, pá, o Benfica vai à Itália. E para nós, amantes da cena ultra, sim. pá, Sicília, esqueçam onde é que fica. Vamos à Itália. E a nossa cena era ir à Itália. Estás a ver? Que era o estádio Renato. É aquele estádio do Palermo, não é? Que é Era a história muito. do Palermo, exatamente. Pá, e o que é que aconteceu na altura? Isto só para fazer esta pequena nota, que também acaba por ser sempre curioso. Nós fomos fazer um amigável de pré-época com o Inter, exatamente aí. Pá, e aí tínhamos, e fizemos isso, numa das minhas sugestões, que eu depois vou deixar mais à frente, fomos a Milão para ir a uma determinada loja. Estivemos em Florença, porque queríamos estar em Florença, porque havia sempre aquele misticismo na altura, Rui Costa e Nuno Gomes, não é? E Amaral, que também tinha passado pela Fiorentina, sendo que Rui Costa, claro, e o Nuno Gomes tinham uma presença ainda muito vincada em Itália e em Florença. Mas pronto, era eram nossas saídas europeias. Né? Foi aí que nós vimos a nossa primeira saída europeia. E depois, quando tivemos a oportunidade, então, nesse jogo com o Inter, pá, já uma cena com muito mais gente, e pá, foi uma cena incrível, pá, em quantidade de benfiquistas. Provavelmente,
tirando finais europeias, aquelas que eu vivi e aquelas que eu vi por imagens e por vídeos que estão disponíveis no YouTube, foi provavelmente das maiores invasões que eu vi benfiquistas fazerem num jogo fora. Nem em contexto europeu, não é? Em contexto de competições europeias. Foi uma cena incrível. As imagens estão na net para quem quiser pesquisar. A anarquia toda daquela bancada que me apaixona, na nossa bancada, né? A bancada dos adeptos benfiquistas, pá, que era uma coisa, ninguém se conseguia mexer de um lado para o outro com as coisas, não sei o quê, pá, que é incrível e sou muito saudosista disso. Portanto, pá, se não fosse esta questão da viagem demorar muitos dias, de certo que eu queria voltar a Milão para vingar aquela eliminatória, porque eu acho que nós merecíamos ter passado. E como, pá, eu acredito, independentemente do jogo que fizemos na primeira mão com o Inter, eu acredito que nós merecemos chegar às meias finais da Liga dos Campeões este ano. E eu acho, honestamente, e vai ficar na net, e é o que é, e eu acho, honestamente, que nós temos capacidades e vamos fazer para isso. No final do dia, logo se vê. Também é assim, 2 anos nos quartos de final, não nos podemos queixar muito. E, ele tá, e em primeiro lugar do campeonato, né? Mas pronto. Ares, vamos então entrar Milão dentro. Milão, que é conhecida principalmente pelos meus amigos romanos, eles têm a mania que são os mais bonitos, os mais bem vestidos, tudo isto, né? Capital da moda. Mas Sim, também é uma cidade com muita presença a nível de exposições, tanto de sapataria. Existem muitas empresas portuguesas a fazer exposições em Milão. Inclusive, o meu antigo. Eu trabalhava numa empresa de colchões e de camas de alta costura e faziam muitas exposições em Milão. sim. Portanto, estamos a falar aqui de uma cidade. Sim, sempre foi o coração industrial e comercial de Itália. Milão é, aliás, Milão é considerada a metrópole, e estamos a falar da região à volta de Milão, que concentra mais ou menos 8 milhões de pessoas. É considerada, portanto, a metrópole não capital dentro da União Europeia, que é a mais rica. Ou seja, estamos aqui a falar de uma cidade que basicamente é o motor de Itália. Milão pertence à chamada banana azul, é um termo muito engraçado, foi criado no final da década de 80 e em que basicamente concentrou-se ou tentou-se verificar, ou neste caso verificou-se que as regiões mais ricas e mais industriais, e daí também o termo azul, porque o azul é muito conotado com a indústria, com tipo o trabalhador de colarinho azul, etc, etc. Era uma banana que ia desde Liverpool e que descia, portanto, passava por Londres e depois descia pelo Benelux, passava tipo pela Alemanha, Baviera e depois ia ter então a parte em Milão, ao norte de Itália mesmo. E, e Milão é uma cidade que é considerada tipo uma megalópole. Existe agora uma categoria que é uma cidade gama, tipo, digamos assim, que é uma das umas cidades mais importantes do mundo, não é? Tipo, devido à sua preponderância a vários níveis. Tipo, conforme tu aqui também disseste, é um dos centros nevrálgicos, tipo a parte de Paris, Nova York e talvez Tóquio, a nível de moda, não é? Portanto, também tem esse lado mais icónico e essa preponderância a nível cultural e essa presença, não é? É Não uma deixa de ser cidade curioso, que, ao contrário. não deixa de ser curioso, que é considerada uma das cidades mais, a nível mundial, mais influentes. Estás a ver? Devido também a essa presença e a essa questão. Mas não se pense que é só a questão da moda. Tipo, por exemplo, há um distrito lá em Milão, que é o Porta Nova, que é um distrito recente, um distrito que deve ter para aí. Um distrito em que estamos a falar um equivalente a uma freguesia, tipo, talvez não seja equivalente, mas um pouco maior a nível de dimensão. Mas o Porta Nova, tipo, estima-se que é uma espécie de Silicon Valley italiano, que é onde se concentra tipo, toda, toda a indústria de high-tech italiana, também imensos serviços a nível financeiro, etc, etc. Está tudo concentrado lá.
e estima-se que tem um PIB igual a países tipo como as Filipinas, etc, etc. Portanto, tipo, estamos aqui a falar de uma cidade que é uma cidade rica, é uma cidade que é tida, é a cidade mais cara em Itália. Aliás, os próprios benfiquistas que estão aí estão a sentir essa situação na pele. Eu, a semana passada, o 00 falou comigo, ou quis falar comigo, não sei porquê, mas quis falar comigo, e eu falava nessa questão, porque neste momento há dificuldades a nível, mesmo para nós que estamos a fazer esta viagem, neste momento há dificuldades logísticas devido a uma pequena razão. Atribui-se muito à questão da Semana da Moda, mas a Semana da Moda já foi em fevereiro. Está a acontecer na semana em que o Benfica joga lá um salão que é o Salone di Mobili, que é uma espécie de, tipo, traduzindo, será o Salão dos Móveis, digamos assim, que é um salão que existe desde 1961, creio, e que, segundo o site do salão, eu consultei isto há dias atrás, e até referi isso ao 00, que até colocou isso na peça e tudo, é um salão que atrai quase um quarto de 1 milhão de pessoas à cidade, ou seja, em termos de visitantes. É uma cidade que, é, que assenta muito também em feiras, e o tipo de turismo é um turismo. Também existe, pronto, também tipo, como qualquer cidade italiana, e Itália é um sítio brutal tipo, para visitarem, tipo, como é óbvio, terão, e eu irei aqui falar de alguns sítios que podem ver, mas é um turismo muito, muito comercial, não é bem turismo, é mais viagens profissionais, viagens de negócio, e daí também os preços serem extremamente caros. Ó Aires, Só para darem uma noção, um bunker, uma cama, um beliche, tipo, num dormitório mais barato que eu encontrei nos limites da cidade, em Milão, era 73 euros. yeah. Pá, eu tive este ano a terem essa noção. Portanto, Milão é uma cidade caro, é uma cidade burguesa, é uma cidade que esta fama de ser uma cidade industrial, uma cidade comercial não é de agora. Ao longo dos tempos, tipo, desde a Idade Média até, aliás, a própria fundação de Milão e a tomada, tipo, aos insubres, que era uma tipo celta que funda Milão, tipo, pelos romanos, que designaram por Mediolano, que é uma inscrição que é muito, muito familiarizada com o AC Milan, que tinha essa publicidade. Isso é uma referência ao nome romano de Milão, que é de onde vem o termo também Milão, não é? E essa cidade, os romanos tomam a cidade porque Milão está entre montanhas e está no Vale do Pó, e é ponto de passagem para várias rotas comerciais. Portanto, tipo, estamos a falar desde há 2000 anos atrás, a esta parte, Milão sempre teve esta preponderância comercial e sempre teve essa vocação comercial devido ao seu posicionamento. Para além do mais, a área em volta é uma área muito fértil, devido ao tal Rio Pó, não é? E isso também favoreceu também a questão de desenvolvimento primeiro de agricultura, que depois passou à indústria, e portanto Milão sempre foi, independentemente da posição ou de quem dominava Milão sempre teve esta carga mesmo. Portanto, não é uma cidade portuária, e a gente aqui falou muito em cidades portuárias, mas o futebol entra em Milão devido também a isto. Ou seja, sendo uma cidade comercial, uma cidade com várias ligações a vários países, e uma cidade que estava numa importante rota, é natural que no final do século XIX, portanto, ingleses e suíços em específico também, entrem em Milão e levem consigo o gosto tipo, o jogo, e daí também o próprio desenvolvimento do futebol também, portanto, em Milão, que é a parte de Génova e a parte de Turim, conforme aqui já falamos, um dos berços do futebol, portanto, em Itália. Mas não E, deixa de ser e é, curioso. Nós estamos a falar desta questão toda económica, vá, ligado à cidade, mas Milão também, desde sempre, foi muito. Teve um foco muito cultural também. Não é só esta cena de claro, moda. porque a parte dessa questão também que eu aqui falo a nível com essa pujança comercial, tu também tens depois a questão da ostentação, não é?
E também tens a questão de patronato a artistas, por exemplo, o fresco da Última Ceia, que é um fresco que toda a gente conhece, não é? É um fresco que foi pintado num monasteiro, num monasteiro dominicano, portanto, criado ou construído tipo, pela Casa Sforza, que foram um dos duques de Milão, e talvez após a Casa Visconti, e eu irei entrar na questão da Casa Visconti, porque um dos símbolos que associamos ao Inter de Milão descende precisamente dos Viscontis, mas os Sforza, que eram duques de Milão, construíram aquela abadia, digamos assim, que é a abadia de Nossa Senhora, que eu creio que é Santa Maria da Graça, acho eu, isto traduzindo, e só que a dada altura quiseram transformar aquilo numa espécie de mausoléu para a família, e então tipo, contrataram vários artistas, entre os quais, portanto, o Leonardo da Vinci, que pinta, portanto, esse fresco. O Leonardo da Vinci, ele pinta o fresco em 3 anos, é uma coisa muito engraçada. É muito engraçada porque ele não recebeu dinheiro por isso, não quis receber dinheiro nenhum por isso. Até porque ele também tinha um mecenas que era o tal Sforza, não é? E, e então é uma situação que, por exemplo, este é um exemplo do qual tu aqui podes usar tipo, para demonstrar que devido à pujança comercial, portanto, Milão também possui toda essa arte. Tipo, por exemplo, o Duomo, que é uma das maiores, aliás, é a maior igreja católica em Itália, porque a Basílica de São Pedro não está em Itália, está assim na cidade do Vaticano, que Yeah. por todos os efeitos é um outro país, não é? Um, mas o Duomo é uma construção feita pelos Visconti, lá está, que estavam antes que era a família reinante que estava antes dos Esforço. Sforza, e que na base de duas igrejas ou duas basílicas que existiam no local que arderam, então quiseram então construir um monumento à medida da grandeza de Milão. E então construíram aquela igreja que é uma igreja monumental mesmo. É uma igreja que começou a ser construída em 1300 e poucos, eu agora não tenho aqui a data, desculpem, mas que demorou 5 séculos a ser completa. Portanto, é uma igreja que começa a ser construída em pleno gótico e depois começa a absorver várias influências e é um monumento e é um sítio que eu aconselho a visita, desde já. Aconselho a visita ao topo, portanto existe um terraço onde vocês podem ter uma vista panorâmica de Milão, mas o Duomo será talvez o cartão de visita de Milão, não é? E é o símbolo, e é um símbolo que mostra tipo, todo o poder e toda a ostentação que Milão quis transmitir, apesar da obra levar 500 anos a ser completa. É algo que ficou para a história. Aliás, no topo vocês têm uma pequena estátua dourada, que é uma pequena Virgem Maria, que se chama Madonnina, Eu ia te perguntar se que é o sabia. que dá o nome, que é o que dá o nome, portanto, ao derby entre o AC Milan e o Inter, não é? Portanto, essa situação é uma estátua que apenas foi feita em 1776, só para terem a noção. A construção da igreja começou em 1300 e aquela estátua só é colocada em 1776. E a igreja em si tem vários. É uma igreja conhecida por ter, entre outras coisas, uma espécie de relicário em que tem peças de. Tipo, diz que tem um prego que foi usado na crucificação, portanto, há 2000 anos atrás, em Jerusalém, que é algo que só é mostrado, eu creio que em setembro, num fim de semana em setembro, uma vez por ano. Portanto, é algo que não vão conseguir visitar. Mas é uma igreja enorme, é uma igreja que tem várias, tipo, tem uma pequena capela, que é a capela original. É uma igreja que merece visita e que também transmite muito da história que Milão passou e todas as transformações que Milão passou. Não é? Sem dúvida, por acaso já tive a oportunidade. Na primeira vez que lá passei, ainda deviam estar num processo de restauração Renovação. Eles ou fizeram uma renovação. renovação. E quando estive lá na minha viagem agora está-me a Do faltar o Algarve. nome.
não, de despedida de solteiro, já estava toda limpinha. Andavas lá tipo com um dildo na cabeça, Não, não? não, não andava, não andava. Mas por acaso, pá, foi uma cena, não sei se há muita malta, pô, agora se calhar já há muita malta a fazer isso, pois. Sim. Mas sim, juntámos uma conta malta para irmos ao Derby de Turim, na altura, como eu acho que já contei isso mais que uma vez, ao Derby de Turim, e depois demos um pulinho até Milão. Estamos aqui a falar um bocadito Sim, já da sei, Piazza já del entendi. Duomo, não é? Com a Catedral de Milão, já entramos cidade adentro, não é? Sim, Mas a cidade, como eu estava a dizer, também albergou muitos pensadores, pintores, sim. artistas, mas também foi um bastião ali, junto ali, na guerra, né? Foi ali a última cidade a resistir. Sim, sim, sim. Milão tem uma história, lá está, sendo um ponto de passagem, era uma cidade muito cobiçada. E, e Milão, a história é muito longa e tem muitas trocas. Eu poderia estar aqui 1 ou 2 horas, talvez, Hum. aqui a debitar informação que não, tipo, talvez que não é o propósito, mas digamos que ao longo dos tempos, Milão, por exemplo, foi a capital do Império Romano do Ocidente. A dada altura, o Império Romano separa-se, portanto, existe uma parte do Ocidente que fica em Constantinopla, portanto, a atual Istambul, e há uma outra parte que fica primeiro com base em Roma, mas depois o imperador Constantino, creio, ou Maximino, neste caso, muda a capital tipo para Milão, ou para Mediolanum, neste caso, e posteriormente, já com essa capital aí, o Constantino converte-se ao cristianismo, torna-se a religião oficial, digamos assim, do Império Romano do Ocidente. E essa situação, Milão, a partir daí não, Milão, estando a norte, começa a sofrer. Estamos a falar em 300 depois de Cristo, 300, perto de 400 depois de Cristo. Começam a haver algumas invasões bárbaras, digamos assim, não é? Portanto, dos chamados povos bárbaros, tipo neste caso, nomeadamente os godos tiveram e destroem a cidade. A capital muda para Ravenna, por acaso, uma cidade perto, e então Milão é tomada finalmente, passados uns anos, tipo, pelos lombardos. Daí também aquela região hoje em dia se chamar Lombardia, porque descende precisamente do povo bárbaro ou do chamado povo bárbaro que invadiu e que tomou essa região. O Milão fica aí debaixo da alçada dos Lombardos até ser anexa por Carlos Magno no seu Império Carolino, que foi um império que se estendia tipo, desde França, Alemanha, ao norte de Itália, ou seja, a tentar recriar um anterior Império Romano unido tipo, sob a fé católica, etc, etc. E ele então é tomado aí. E depois há uma série de questões que ocorrem aí, a partir daí, com várias tomadas e com várias trocas, que era muito complicado, mas na altura cria-se aí uma espécie de cisão entre os guelfos e os guidelinhos, que era basicamente era o equivalente, se me permite, Sérgio, à oposição que existe hoje entre direita e esquerda. Se eu quiser ser muito vago, não é exatamente igual, como é óbvio, não existe tipo nenhuma analogia, mas era uma contraposição, eram duas fações, e basicamente uma das fações que acreditava que tinha que prestar obediência direta ao Papa em Roma, que eram os guelfos, e os outros acreditavam que tinham que prestar obediência ao imperador do Sacro Império Romano. Pronto, basicamente era isso. E a situação ocorre aqui, e depois, apesar de ser uma situação concentrada no tempo, num século, é algo que vai estar sempre presente durante imensos séculos e inclusive essas fações, as casas, e depois há nobres de um lado e de outro que estão sempre a lutar, vão se unir em alianças com outras cidades e vão andar-se a guerrear entre si, etc, etc. Portanto, a história de Itália é muito confusa, atenção, e é muito complexa, mas tentando aqui colocar aqui numa cápsula, digamos que Milão
esteve sempre neste clima de permanente guerra civil ao longo dos séculos. E, à parte disso tudo, nós tínhamos também um movimento, ali por volta de 1100, em que tu tens as primeiras cruzadas, as segundas cruzadas, em que há um reavivar de ir a Jerusalém, tomar Jerusalém, em que basicamente eram nobres europeus que embarcavam num barco e, que iam para, e tentavam ir tipo, para Jerusalém e arrasavam cidades tipo, pelo caminho, assaltando e pilando tudo. Atenção. É por isso também que tu tens o tal prego, o chamado prego da crucificação no Duomo, atenção. Mas um desses nobres era o Otto Visconti. E a Casa Visconti era a casa reinante em Milão. E eles vão neste caso, tipo numa cruzada e supostamente derrotam um nobre sarraceno, digamos assim, portanto, alguém que professava a fé islâmica, e ao voltar, esse Otto Visconti adota as armas desse nobre sarraceno. Essas armas era precisamente a tal cobra, a cobra em que tu vês a cobra a devorar o Moro. Portanto, esse símbolo que torna-se o símbolo da cidade de Milão, é um símbolo que depois, vários séculos depois, será associado ao Inter. Daí o Inter ser muito associado à figura da cobra. Portanto, e daí também ter a alcunha de Bicione, que é um termo lombardo, um termo local, tipo para cobra de relva, pronto, algo assim do género. Portanto, Estou aqui a mostrar tu não consegues ver, mas estou aqui a mostrar okay, o brasão de armas da Casa Visconti, que a Casa está... Visconti está até presente nos frescos num palácio. Esse brasão, ou esse símbolo, depois, apesar, tipo, depois a linhagem da Casa Visconti ele ilumina-se, porque ele não deixa descendentes, e há uma breve república ali durante dois, 3 anos, tipo, sem qualquer tipo de casa tipo, a dominar, até que a Casa Sforza, portanto, entra em cena e organiza um golpe de Estado, etc., e toma as rédeas de Milão, e o Sforza adota as armas do Visconti, coloca também a cruz ambrosiana, que é a tal cruz da cruzada, que é o tal fundo branco com a cruz vermelha, que é algo que tu vês em Génova, é símbolo também da cidade de Milão, e se repararem, tudo o que é cidades que tiveram presentes ou ligadas a cruzadas, tem algum tipo de relação com este tipo de cores ou de cruzes. Malta, por exemplo, a própria Geórgia, que tinha colónias ou colónias em Génova, também adotou isso também, e lá está, tipo Inglaterra, a cruz inglesa, a origem da cruz inglesa deve-se ao facto de Londres, ou dos mercadores em Londres, isto em 1100 e pouco, 1200 e pouco, terem que pagar ou pagarem aos senhores em Génova, aos líderes de Génova, para poder navegar livremente e terem ali uma zona de livre comércio, e em troca podiam usar essa bandeira. E até Napoleão invadir, portanto, Itália, Inglaterra ou o Reino Inglês teve sempre a pagar todos os anos um dado valor, diz, não sei se há sustentação histórica naquilo que estou a dizer agora, atenção, mas consta que teve a pagar um dado valor para usar, portanto, a cruz de São Jorge tipo, como seu símbolo. Eu estou a falar da cruz de São Jorge porquê? Porque é o símbolo de Milão, e o próprio Inter de O Inter. Milão, em 1928, foi obrigado a usar, a fazer cair as suas cores, a não poder usar o seu nome, devido à Carta de Via Regio, que é uma carta que o regime fascista impôs ao futebol, e que reformulou e modernizou, neste caso o futebol até, construindo imensos estádios, muitos estádios que foram construídos, que ainda são hoje estádios usados, foram construídos tipo, pelo regime fascista. Por exemplo,
O estádio da Fiorentina, por exemplo, tem uma forma de um D, diz que era para homenagear o Duce Mussolini, mas além disso existe também uma reformulação em termos de quadro competitivo, com a criação da Liga A, da Liga B, e existia, portanto, esta tentativa de fusão de equipas de forma a criar um campeonato competitivo entre si, e o Inter é obrigado, portanto, a fazer cair também o seu nome, que era um nome estrangeiro, e ressoava muito à Internacional Comunista também, também devido a essa situação, e torna-se então eu aqui, deixem-me só ir aqui a coisa, ele funde-se com a Unione Sportiva Milanese e cria a Società Sportiva Ambrosiana e passa a usar, portanto, Aires, não deixa de. Não, yeah. Não era e isso é que eu por tinha a isso dizer, que porque eu tenho um equipamento com a tal cruz. eu ia mostrar agora o equipamento, porque eles em 2007, 2008 depois recriaram Isso essa. mesmo, Eu até vou pôr aqui para a malta conseguir acompanhar o que é que nós estamos aqui a falar. O Inter depois, como estão a ver aqui na imagem, recria em 2007, 2008 esta tal camisola que o Ares, à qual o Ares deu agora aqui esta explicação e fez este contexto. Mas diz, Ares, desculpa. Não, eu estou aqui completamente a misturar temas e talvez era melhor segmentar a questão da história e depois ir para o clube, mas estou a usar isto bem e vou já referindo aqui essas questões. A própria cidade de Milão, refletindo a tal posição comercial, a tal posição estratégica, não é? Ela depois de estar sob domínio dos Sforza, tipo como Ducado de Milão, passa para um domínio austríaco, neste caso. E depois passa ainda para um domínio espanhol, aliás, antes. E torna-se, tipo, tal como Nápoles, torna-se uma possessão espanhola, não é? Os espanhóis, ao contrário dos austríacos e de outros povos que dominaram Milão, menosprezaram um pouco Milão, não é? E no início de 1700, com o Tratado de Utrecht, portanto, Espanha, portanto, cede Milão à Áustria, portanto, É ao quando Império em Austro. 1700 é quando começa também a guerra em Espanha, a guerra da sucessão em Espanha. Não, isso mesmo, nessa questão, sim, mesmo que é a questão do fim da Casa Augsburgo em Espanha, e portanto, nesse vazio de poder e com a perda de uma das fações, portanto, com esse Tratado do Utrecht, a Espanha é obrigada a ceder imensas possessões, e uma das possessões que a Espanha deu foi Milão e deu ao Império Austro-Húngaro. E Ah, então neste usava caso, neste caso era a Lombardia, né? a E, Lombardia em si. e obviamente a sua capital, Capital, Milão. que era Milão, como é óbvio. E Milão aí tem uma espécie de florescimento novamente, porque os austríacos realmente modernizam um pouco a cidade, não é? É preciso ter em conta que muitos dos monumentos que vocês irão ver em Milão, quem for, foram reconstruídos. E foram reconstruídos porquê? Porque a cidade foi muito bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial mesmo. Portanto, há um intuito de reconstruir segundo a maneira original, mas pronto, mas é sempre uma recriação, tipo, talvez. Mas, por exemplo, o Aliás, teatro. Milão foi arrastada mais que uma vez. Sim, sim, sim. Mas foi arrastado durante a Segunda Guerra Mundial. Yeah. Mas regressando atrás, durante o domínio austríaco, portanto, há uma modernização de Milão, Milão adquire novamente preponderância, não é? E, por exemplo, a ópera, o Teatro della Scala, desculpem, portanto, também data tipo, dessa altura, é uma casa de ópera famosa, onde Puccini, Verdi estrearam imensa coisa. Aliás, há uma história curiosa. Verdi, durante imenso tempo, recusava estar. E agora tenho aqui obras aqui ao meu lado, espero que não estejam aqui a ouvir isto, mas Verdi recusava estrear peças lá ou óperas lá, porque ele achava que a orquestra daquele teatro alterava as suas peças.
depois a seguir ele chegou a bons termos com eles e lá conseguiu então estrear aí peças, mas é, é também um teatro que merece ser visto, é um teatro que está do outro lado do Duomo, tipo para chegarem lá. É um teatro que está numa praça que tem uma estátua do Leonardo da Vinci, portanto também merece ser vista. É uma zona que tem imensos cafés, talvez não seja bem para o nosso bolso, mas pronto, mas o Benfica é diverso e pronto, eu acho que este programa também merece ser visto por toda a gente e por todas as carteiras, não é? E, e para chegarem lá, têm que passar pelas galerias Vittorio Emanuele II, as galerias Vítor Emanuel II, que era o rei que estava no poder, ou que subiu e que foi o primeiro rei em Itália, digamos assim, não é? Tipo, a Itália unificada, Milão, com a unificação italiana, adquire um grande papel. Milão, antes, com as invasões napoleónicas, também adquiria um certo papel, porque Napoleão considerava Milão uma cidade importante. Aliás, o primeiro estádio em que o Inter joga, que é a chamada Arena Cívica, que merece visita mesmo, é um estádio ou é uma estrutura construída por Napoleão em 1806 e acabada em 1807. É algo que está no Parque do Sempione, que é um parque que foi criado no final do século XIX, atenção, para emular os grandes jardins ingleses. E nesse parque vocês têm o Castelo de Sforza, que tem vários museus que merecem também visita. Tem o Arco della Pace, estou aqui a falar de cabeça, que um arco do triunfo, que foi construído por Napoleão, mas foi inacabado porque Napoleão, entretanto, ou a República Cisalpina, que era um estado cliente do Estado francês ou do Estado napoleónico francês, tipo, entretanto caiu, não é? E passou novamente tipo, para o domínio austríaco, mas que foi depois acabada, esse arco tipo, foi depois acabado anos mais tarde, a quando da reunificação italiana, para simbolizar, portanto, essa mesma reunificação. Portanto, nesse parque, para além do tal Castelo Sforza e do tal Arco del Apache, existe essa arena cívica, que eu creio que agora tem o nome de Gianni Brera, que é um famoso jornalista italiano, Yeah. que é um jornalista que era muito conhecido, foi um redator de vários jornais e era uma daquelas pessoas que tinham imensos termos e imensas alcunhas. Por exemplo, foi ele que criou o termo de derby de Itália entre a Juventus e o Inter, que eram os dois clubes mais populares, isto em 1967, quando ele cunhou essa alcunha. Mas essa arena tem então o tal nome de Gianni Brera, mas é a Arena Cívica, merece visita e é uma estrutura que data de 1807 e é algo que eu acho que merece visita, até porque o Inter, a sua casa, não vou dizer casa espiritual, mas a primeira casa foi aí. O Inter, quando é criado, passa a jogar aí. O Inter até 1947 joga aí e, e um dado muito, tipo, muito importante, diz que foi aí que Angelo Moratti se apaixonou pelo Inter. Angelo Moratti era o pai do Massimo Moratti, era o presidente do grande Inter da década de 60, providenciou mundos e fundos tipo, para construir aquela equipa e diz que ele apaixonou-se pela equipa do Inter ao ver um jogo do Inter com a sua futura mulher aí, nessa Arena City. Ué, Portanto, é uma história muito sabes que há uma equipa que joga aqui, é uma equipa que até tem uma história curiosa que devíamos. É o Brera Football Club, que foi fundado em 2000 e por um antigo um jornalista jovem na altura, o Alessandro Aleotti. E pá, tem uma história muito curiosa, segundo o que eu estou a perceber aqui, porque eu desconhecia completamente isto, estava agora aqui a pesquisar enquanto tu ias falando. Fez ali uma parceria com uma equipa de reclusos de uma das maiores prisões em Milão e uma das maiores prisões de Itália. Não deixa de ser curioso, eu a ver se hei de pesquisar isto também com com mais Eu não sei atenção. se estão a jogar, por acaso, eu acho. Acho que eles já não estão a jogar aí, mas sim, essa Ok, equipa também pesquisei
O estádio agora, hoje em dia, é muito mais usado. É usado também por uma outra equipa, mas também é muito usado pelo rugby e também tem uma Yeah. pista de De atletismo. Mas atletismo. acho que é um estádio em que as pessoas podem entrar. É uma estrutura com 200 e, quase 200 e tal anos, portanto, acho que merece mesmo visita. Apenas completando a questão em Milão, até porque eu estou-me aqui a estender e já estou a dar aqui várias pontas soltas e talvez convém começar a dar aqui um nó nisto, não é? Yeah. Um, Para Milão com a reunificação italiana, apesar de nunca ter sido a capital de Itália, ao contrário de Turim, ao contrário de Florença e depois Roma, foi sempre considerado um motor económico de Itália. Já o era antes de sequer a Itália existir, conforme eu aqui já expliquei, e depois disso ocorrer, portanto, Milão sempre foi, sempre tive sendo um sítio de passagem, um sítio de rotas, é natural que comerciantes estrangeiros estabelecessem-se em Milão. E isso explica o porquê do futebol e a história do futebol em Milão está muito ligada a isso, não é? Yeah. Em primeiro lugar, o primeiro clube que foi formado de forma organizada tipo, foi o AC Milan, que na altura ainda era Milan Cricket and Football Club, e era um clube formado por expatriados ingleses e muitos suíços. A comunidade suíça era muito preponderante aí na cidade. Era um clube que tinha por trás uma figura que era um pequeno artesão de Nottingham, que tinha jogado numa equipa que era os Nottingham Garibaldi, que usava uma cor vermelha, e em Nottingham associa-se muito a cor vermelha, portanto, aos Garibaldi. E eu aqui já num episódio anterior, não sei em que segmento, mas creio que aqui já expliquei essa questão, mas, uh, mas que se chamava o Herbert Kilpin, que era uma figura que se torna lendária, portanto, em Itália. Portanto, é uma figura portanto, que passa a capitanear, faz um pouco tudo no AC Milan, não é? E o AC Milan, portanto, sobe o nível e consegue, portanto, um título derrotando as equipas de Génova, que até aí, portanto, neste caso o Génova, neste caso, tinham até aí dominado o incipiente campeonato italiano, portanto, que era basicamente um encontro num fim de semana anual de várias equipas que praticavam futebol e assim das várias cidades, não é? E, e então, com a crescente popularidade do jogo, a própria, e cria-se uma federação, portanto, em Itália, e a federação tem a preocupação em trazer mais italianos para o jogo. Ou seja, o futebol ainda era um feudo e era um domínio de estrangeiros. Basicamente, as equipas apresentavam imensos estrangeiros e a federação queria reverter um pouco essa questão. É preciso ter em conta que não sei se não é uma questão de. E aqui eu vou usar o termo nacionalismo, não num mau sentido, se é que eu posso usar isto, mas estamos a falar de um país recente com menos de 6 décadas. Itália é uma construção muito recente, é uma construção que só ficou completa em 1864 ou 1865. Portanto, é algo, aliás, até ficou mais tarde, mas a sua atual forma, mais ou menos, ficou mais ou menos definida aí. E é um país muito, muito diverso. Não é um país homogéneo, tipo como Portugal, em que apesar de haver dialeto a norte e um dialeto a sul, que nem sequer é dialeto, é mais sotaque. Em Itália existem mesmo dialetos locais, existem línguas locais. O italiano é uma soma de dialetos com base em Florença, tipo maioritariamente, e é por isso que, estando em Milão ou estando em Nápoles, pode ser um pouco difícil ambos estarem-se a compreender, ok? Apesar de estarem a falar a mesma língua. E, e então, no início de 1900, havia muito essa preocupação na criação de italianos. Portanto, Itália estava feita, há um célebre, há um célebre secretário do Garibaldi, um segundo tenente do Garibaldi, que diz que, ok, a reconquista está feita, a unificação está feita, falta criar italianos, não é? E isso
E essa mentalidade e esse espírito transmite-se então nas décadas seguintes, e a Federação Italiana, quando é criada de futebol, tem essa preocupação de trazer italianos. E é essa situação, o Milan passa a adotar, a partir de 1905, uma política de não aceitação de mais estrangeiros. Ou seja, o Milan tinha imensos estrangeiros nas suas fileiras, mas existe um debate interno para não aceitação de estrangeiros. Com essa premissa que o campeonato, iria haver um campeonato nacional só para equipas italianas, iria haver um outro torneio para as outras equipas que tivessem, portanto, estrangeiro. E descontentes com essa questão, uma facção, pai, 30, quase 40 pessoas do AC Milan, sai do AC Milan em 1909, portanto, a 8 de março, aliás, a 9 de março de 1908, aliás, saem do Milan, e nessa noite criam, portanto, num restaurante, criam, portanto, o AC Milan e o AC Milan, criam o Internacional de Milano, portanto, o Futebol Clube Internacional de Milano, daí também o nome, O nome internacional, não é? e há um dito que eu aqui não escrevi, mas que era feito e deixem-me só ir aqui às minhas cabas, o Giorgio Mugiani, que foi quem criou o símbolo, que era um pintor, e que consta que proferiu algo como: nesta noite estrelada, irmãos de todas as nacionalidades, tipo, estão aqui de forma fraternal a criar um clube. Portanto, é Esta noite algo. maravilhosa apresentei-nos com as cores do nosso brasão, preto e azul sobre um fundo dourado de estrelas. Chamar-se-á Internacional, porque somos irmãos do mundo. Isso mesmo, isso mesmo. Portanto, essa questão é algo que, portanto, essa, essa união fraternal de povos é algo que sempre esteve presente no Inter, não é? E é realmente a razão pela qual face àquela possível alteração que ia haver no jogo, em termos de federação italiana, é a razão que motiva essa cisão. Claro que também poderia haver outras questões, e estamos aqui a falar de algo que ocorreu há mais de 115 anos atrás, portanto, muito provavelmente na altura havia outras razões por trás, mas a razão que passou para os anais da história foi mesmo essa. Isso também explica também um pouco as cores do próprio Inter. O Inter é criado em contraposição ao Milan, daí ter escolhido o azul, e isso é uma escolha deliberada, e é dita pelo Giorgio Mugiani, que escolhe o azul para ser um contraponto, portanto, às cores do AC Milan, que era o clube de onde eles estavam a sair. Diga-se passagem que o AC Milan, já agora, e adiantando um possível encontro que a gente vai ter com o AC Milan e que a gente esteja aqui a falar, mas o AC Milan adota a cor vermelha por uma razão muito simples. Milão era uma cidade muito católica também. E o Kilpin, que é o tal Herbert Kilpin, era protestante. Parece que o Kilpin fez questão de adotar a cor vermelha porque era a cor do diabo. Portanto, e o preto era para inspirar terror e fazer medo, vai inspirar temor, neste caso é a palavra correta, nos adversários. No caso do Inter, o preto deve-se à questão do clube ter sido fundado à noite. À noite. Portanto, é nesse sentido mesmo. Portanto, Mesmo assim, desculpa, ia só dizer que mesmo assim passado alguns anos e durante aquela época de ditadura fascista, a Itália, o Inter vê-se obrigado a fundir com um grupo também. Sim, conforme eu tinha dito ainda há pouco, foi obrigado mesmo, devido a essa carta de via Régio, portanto, devido a essa reorganização do futebol, devido ao facto também do regime fascista querer que todos os termos, querer italianizar tudo, e isso incluía o jogo. Por exemplo, em Itália, futebol é designado calcio. Calcio é um jogo florentino. Aliás, houve imensos jogos que se jogaram com os pés, não é? Mas Calcio é um jogo específico de Florença,
que é um jogo que ainda hoje até tem um reavivar, pronto, enfim, e Calcio que histórico, né? isso mesmo, o Calcio Storico, que é jogado em Florença, entre quatro bairros. Aliás, a Fiorentina fez uma homenagem, ou faz uma Aos homenagem bairros. a esses quatro bairros com quatro Com camisas quatro camisolas. de cores diferentes, portanto, e que são precisamente as cores de cada bairro, não é? Por exemplo, o jogo em Itália adquire o nome de Calcio devido a isso. Eles vão buscar essa. Existe toda uma construção mítica que o futebol afinal tinha sido inventado não tinha sido inventado, mas tinha sido inventado em Itália e que os ingleses é que tinham dado uma modernização. Pronto, basicamente foi isso. E, por exemplo, pessoas tipo como o Vittorio Pozzo, que foi um selecionador que teve na base das duas grandes vitórias na década de 30 de Itália, portanto, nos Mundiais, ou mesmo o Gianni Brera, que aqui já falamos, também era uma pessoa que também que era, pronto, que era escritor, que era jornalista, mas que também gostava de mitificar muitas coisas, não é? Criam tipo, toda esta construção, não é? E, mas regressando, essa questão da carta de Via Reggio reorganiza o jogo de tal forma em que tudo o que é termos de ingleses, e em especial no norte de Itália, os clubes tinham sido fundados por mercadores estrangeiros e normalmente tinham um termo em inglês, não é? O Génova tipo, teve que trocar de nome. O nome oficial do Génova é Génova Football and Cricket Club, eu creio que é isso e teve que passar a ser Genoa 1893 Calcio, algo assim do género. Em Roma, por exemplo, houve uma reorganização e houve uma necessidade de criar uma equipa forte. E houve a fusão que era para ser de quatro equipas, passou a ser três e a criação em 1927 da AS Roma. E uma equipa que era muito querida de um general muito próximo a Mussolini manteve-se, que era a Lazio, não é? E então, daí essa manutenção dessas duas equipas aí na capital. Mas, por Lásio que exemplo, a nunca, Roma. por acaso deixa de ser curioso, nunca perdeu a sua identidade, não é? Sim, Esteve sim, muito ligada. aí foi sempre, é sempre chapa zero mesmo. Mas é. Pronto, enfim. Mas sim, mas por exemplo, há vários outros exemplos em Itália, e se estivéssemos aqui a falar sobre outros clubes que tivessem nomes mais anglófonos neste caso, portanto, estaríamos aqui a dizer a mesma coisa. E então o Inter passa a ser a Ambrosiana, a Sociedade Esportiva Ambrosiana. Porquê o termo Ambrosiano? E aqui vamos voltar outra vez à história da cidade. Em 300 e tal, houve um bispo que ficou mártir, que se chamava Ambrósio, que era uma figura muito querida na cidade e que passou a ser o patrono da cidade. Daí também essa referência. Existe, aliás, uma basílica ambrosiana, a Santo Ambrósio, que eu aqui aconselho também visita, que é uma basílica que ainda tem no interior partes que datam do século IV, por exemplo, e que merece visita, mas que é um belo edifício românico, porque foi reconstruído em 1100 e 1200 e pouco, não é? E, portanto merece visita, quer no interior, tipo, quer no exterior, atenção. É uma igreja engraçada porque tem duas torres, uma maior do que a outra, é assim meio estranho, mas pelas fotos que eu vi acho que merece visita. E Santo Ambrósio está muito presente na mitologia da cidade e o Inter, ou neste caso esta equipa, ao haver esta fusão, portanto eles adotam esse nome. Só que os adeptos ainda continuavam sempre a chamar Inter à Inter, né? equipa sempre Inter. E em 1929, 30, o Inter ganha um campeonato. E nos festejos do campeonato já aparece o nome Ambrosiana Ifan Inter. Passado um ano ou dois, esse termo cai e o Inter retorna às cores que tinha, ou seja, azul e preto. Desde aí tem sido sempre assim. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o Inter então retoma o nome original, Futebol Club tipo Internacional em Milano. Tem tido, e já entrando aqui neste campo, tem tido algumas mudanças em termos, e dado que a gente estava aqui a falar de cores, em termos do logo, o logo não se alterou muito ao longo da história, atenção, Uhum. tirando o período da Ambrosiana, não é? Lá está, em que tinha a tal cruz, a cruz de São Jorge, mas
mas houve em 2021 uma grande alteração do logo, porque o logo é um monograma, portanto, basicamente foi desenhado pelo tal Giorgio Mugliani, que era a tal pessoa que liderou a rebelião e que fundou o Inter, não é? E que era pintor e que era designer, etc. É um logo muito à flor da época, é muito giro nesse sentido, que é um Mas bom monograma. cortaram ali cortaram ali, fecharam a abertura, aliás, fecharam a abertura. E a C e a ZOS que estava muito preponderante e eles então em 2021 para apelar a um mercado global então metem em destaque o IM de Inter Milão, que é como o clube é conhecido fora de Itália, porque em Itália é conhecido como Internacional e ou só o Inter mesmo. Portanto, pronto, isto basicamente é mais uma mudança tipo, motivada pelo mercado global, não houve assim grande alteração, tipo como houve com a Juve, mas mais uma vez o propósito usado tipo, foi esse mesmo. Olha, uma pergunta assim meio. Pode ter nexo ou não. Tu associas. Quando tu ouves, tipo, eu digo, por exemplo, o Milão e o Inter, Sim, sim. né? Eu associo, para O quem ouve Milan, assim, o Milão à sim. cidade e parece que o Inter não. Achas que é um bocadinho por aí eles a tentarem. Sim, mais ou menos. Eu acho que é mais uma questão de. Pá, pá, posso entrar por aí também, que é. E deixa-me só colocar aqui uma questão, e peço imensa desculpa, eu vou ter que ligar a bateria, estou a ligar este telemóvel, não fiz isso, vamos ter que fazer aqui uma volta de 180 graus, ok? Eu depois tenho Sim. uma coisa que vai implicar 360 graus, que é para a malta que for a Milão fazer, atenção, ok? Sim. Isto vai ser ótimo na transmissão, ok? Tá, Boa. ficou incrível. Ficou incrível. Viste? Ok, Ficou. boa. Ok, boa. Mas nessa questão, em termos de Milão, essa questão é muito engraçada, porque não há, hoje em dia, não há qualquer tipo. Milão não é uma cidade, ou a questão de seres do Inter ou seres do Milão, hoje em dia não há assim uma questão que seja mesmo óbvia, a não ser a questão de origem familiar, herança familiar a nível de gosto mesmo. Porque, se bem que até à Primeira Guerra Mundial o Inter era contado tipo, com a classe burguesa, a classe comercial, a classe mais intelectual, digamos assim, e o AC Milan era designado. Aliás, há uma alcunha que já não é muito usada, mas que é os Bauchi, que é um termo lombardo tipo, para burguês, não é? E por oposição ao termo Casciviati, tipo Cachivite, isso mesmo, Cachiavite, isso mesmo, que significa chave de fendas em lombardo, ou no dialeto local, não é? Que era o termo que era dado aos operários, e estou por aqui as aspas, do Milan, não é? Portanto, e até à Primeira Guerra Mundial, até à década de 20, houve muito essa segmentação. Hoje em dia não há muito nada disso, porque não há na cidade uma zona que seja mais do Inter, a nível geográfico e outra do Milan. Não há, mesmo a nível de recorte sociológico ou socioeconómico, hoje em dia essa situação não ocorre muito. Portanto, eu acho que essa questão de usar o Inter era mais por contração do nome, percebes? Porque até Yeah. mesmo tipo, nós aqui chamamos Milão, nós aqui chamamos o AC Milan, ainda mantém a forma inglesa. Ou seja, também durante a década de 30 e 40 também teve que retornar e teve que ser também o AC Milano, não é? Mas depois, após a Segunda Guerra Mundial, voltou também à forma também original. Portanto, Milan. acho que há muito essa distinção e acho que é só uma contração. Uns chamam Inter, os outros chamam-se Milan e existe a cidade que é Milano. Portanto, tipo, nesses termos é um pouco por aí. Mas já agora, dado que eu falei aqui em alcunhas, ou em nomes que são, tipo, pelos quais a equipa é referida, existe o óbvio, não é? Tipo, os Na Nerazzurri, Razoável. que obviamente refere-se, portanto, às cores. Há um dado muito engraçado e que explica o porquê do Inter ter muitos fãs na Indonésia, é que Nerazzurri é precisamente o termo em indonésio para as cores negro e azul. É uma coisa engraçada, por acaso. Eu Ok. descobri assim.
É Mas muito, é este muito Inter engraçado. é um Inter super titulado também, não é? Sim, O Inter que tem 34 campeonatos, ou 34 troféus, aliás, nacionais, sim, com interno, interno, interno. 19 campeonatos, 8 Copas de Itália, 7 Supertaças italianas, já têm 3 Ligas dos Campeões, sendo que 2 foram consecutivas, e nós bem devemos saber disso, né? 64 e 65, a outra já em 2010, porque o malta deve-se recordar mais desta última, já com o Mourinho. Tem 3 taças da UEFA, 2 intercontinentais e um Mundial de Clubes da FIFA. Estamos a falar de um grande, grande clubezão. Pá. Sim, sim, mas é um clube muito, muito paradigmático, se me permites, Sérgio. Que é um clube que tem, é o segundo clube mais titulado em Itália, é verdade, a par do Milan, mas é um clube que padece muito daquele síndrome que clubes como o City tinham, ou como eu ia referir o Sporting, Sim, eu estava mesmo a ver. não quero estar aqui a dar causa a ninguém e pronto. Mas epá, eu digo isto, epá, isto não é nada de mal, mas é o É Milan, muito bipolar, sim. o Inter tornou-se um clube conhecido como sendo um clube que ganhou em todas as décadas em que teve a sua existência, menos na década de 90, atenção, e nesse aspecto até tem uma similaridade, pá, connosco não, porque nós ganhamos, mas com o Sporting, tipo, por exemplo, é verdade. Mas é um clube que tem a particularidade de ser dos 3 clubes no mundo que foi ao final do campeonato do FIFA, à Taça Intercontinental e nunca perdeu. Pronto. É um clube que tem também 3 UEFAs e 3 Champions, não é? Ganhas tipo, pela mesma família, ou seja, pai e o filho conseguem os títulos, não é? O Angelo Moratti e o Massimo Moratti, eu daqui a pouco talvez já irei falar tipo, sobre os Moratti, porque eu acho que vale a pena falar. E é um clube, mas é um clube que, ao mesmo tempo, é um clube que criou uma grande dimensão ou concentrou os títulos em vários ciclos, ou seja, o clube ganha logo após a fundação, ali em 1910, creio. O clube ganha depois, é o primeiro clube a ganhar após a Primeira Guerra Mundial, portanto em 1919-20. Ganham novamente na viragem da década, portanto, ou seja, 10 anos depois, e depois esperam mais 8 ou 9 anos tipo, para ganhar outra vez tipo, 2 vezes seguidas em 3 anos. Aí sim, tipo, com o tal Giuseppe Meazza, que é o nome oficial dado ao estádio, atenção, embora os adeptos do Milan chamem o estádio de San Siro, que é a zona onde ele foi criado. Mas o Giuseppe Meazza é uma figura que jogou em ambos os clubes, é mais ligado ao Inter, atenção. Era uma figura que perdeu o pai durante a Primeira Guerra Mundial. Trabalhava com a mãe a vender fruta num mercado. Jogava futebol, mas não podia usar sapatos, porque também proibiam de usar sapatos, porque os sapatos estragavam-se. E talvez por isso criou um portfólio de skills técnicos, digo eu, que tornou um enorme jogador. Ele tinha uma fama muito boêmio, é algo muito, muito engraçado. Era Aquele alguém que fumava clássico também, não é? então, enfim, aquele marinheiro que tinha vários portos, vá, digamos assim, mas foi uma figura icónica porque teve nos 2 títulos italianos mundiais, portanto, na década de 30, portanto, marcou quase 200 golos tipo, pelo Inter, e daí também a homenagem feita pelo clube ao dar e pelas Ainda, entidades ainda, italianas. Claro, não, ainda hoje tem o recorde de mais golos na sua estreia na Série A, que foi em 29-30 com 31 golos. isso mesmo, isso mesmo. Mas regressando aqui ao Inter, o Inter depois tem, após a Segunda Guerra Mundial, ganha mais 2 títulos, ali, portanto, ali no início da década de 50, e tem um ciclo bom, mas depois, a seguir, entrou em cena o grande Inter. O grande Inter é talvez o melhor período da história do Inter, tirando este recente, embora este recente tenha circunstâncias muito especiais, como o facto de um dos maiores rivais ter ido, tipo, ter sido relegado, portanto, à Série B, não é? Tipo, com razão ou sem razão, neste caso, tipo, com razão, eu creio. Mas,
Mas em 55, portanto, o Inter é comprado tipo, pelo tal Angelo Moratti. O Moratti era uma figura que era de Varese, que é uma cidade perto, e que faz fortuna na indústria do óleo, e que, aliás, até depois de comprar o Inter, que funda a sua grande empresa, que se chama Saras, que é a grande petrolífera italiana, que foi fundada em 61 ou 62, mas o Moratti, que era um fã do Inter, e que consta que se tornou fã do Inter ao ver um jogo na tal arena cívica, com a sua futura mulher, etc. Portanto, há essa ligação, não é? Portanto, o Moratti injeta imenso dinheiro e contrata um treinador que até já tinha passado por Portugal, pelo Clube de Futebol Os Belenenses, o Helénio Herrera, que era um espanhol marroquino que tinha nascido na Argentina. É uma figura muito. Sim, 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 isto é muito engraçado a história dele, porque não se sabe bem a data de nascimento dele, não se sabe bem se ele nasceu realmente na Argentina, isto é tudo, enfim. E apesar da Wikipédia referir isso, há muito essa dúvida, não é? E, e o Herrera era considerado em Itália tipo como um mago, é uma das figuras que revoluciona um pouco o futebol, porque ele aperfeiçoa o catenaccio, aquela, aquela tática ferrolho que foi desenvolvida por um suíço chamado Karl Katter, uma década antes, e, portanto ele cria essa equipa do grande Inter, ele vem do Barcelona na altura, e ele traz um jogador que é o Luís Soares, que era o dínamo do Inter, era o bolador. Aliás, é o único espanhol nascido em Espanha que foi bolador, ainda, por acaso, é algo. Nem sequer o Raul conseguiu ser, não é? E, portanto, com uma equipa que tinha Jairzinho, tinha Luís Soares, tinha imensos nomes lá. Portanto, ele cria uma equipa que, para mal dos nossos males, portanto, ganha uma, Liga, uma taça dos clubes campeões europeus em casa, não é? Num jogo em que consta também, houve algo mais do que o Peru do Costa Pereira, não é? Mas, enfim, não é? Entradas um pouco assassinas, etc, etc, mas isso também é tudo fruto da época. Mas o Herrera é muito importante porquê? Porque para além de ele ter inovado a nível tático, não é? Tipo, privilegiando uma defesa férrea e saídas rápidas, tipo, em especial tipo pelos laterais que eram flechas. Ele institui no Inter uma disciplina férrea em termos de treino, controla a alimentação, controla horas de descanso, tipo, controla tudo ao pormenor, e mesmo fora de campo ele entra no domínio de estar a dizer ao presidente para incentivar a criação de grupos de apoio. Ou seja, da questão externa do próprio apoio, o próprio Helénio Herrera jogava muito com isso. E o Moratti começa a incentivar deslocações de autocarros e em massa, tipo em jogos fora, grupos de adeptos, na altura, e que estarão depois também na incipiência de alguns grupos, nomeadamente em 1969, do Boy Sands, Boy Son, yeah. que tem o acrónimo SAN, que é muito duvidoso, digamos assim, porque o regime fascista tinha uma organização paramilitar que se chamava Squadra d'Azione Nazionale, e o grupo do Inter cria um grupo chamado Boys, e com o SAN de Squadra di Azione Nerazzurri, não? Nerazzurri. Portanto, vê-se um pouco aqui a orientação política daquela malta, mas também estamos a falar em 69 e estamos a entrar num clima de super polarização ideológica em Itália. Eram os chamados anni di piombo, os anos de chumbo, com vários atentados de extrema-direita, de extrema-esquerda. Estamos a falar de uma Itália que, após a Segunda Guerra Mundial, o Partido Fascista, apesar de ter sido ilegalizado, é criada uma outra estrutura, que era o Partido Neofascista, que era o MSI, o Movimento Social Italiano, que foi aceito. Portanto, não houve uma renovação, não houve como nós tivemos aqui no 25 de Abril, uma purga efetiva, digamos assim. E chegamos ao ponto de, por exemplo, nas eleições em 72,
esse MSI tem 4 milhões de votos e o Partido Comunista Italiano tem 12 milhões, portanto, e o Partido Comunista Italiano na altura era super stalinista, super ortodoxo, portanto, estamos a falar de um período muito polarizado de ambas as partes, não é? E é natural que essa política também entrasse nas curvas, não é? E, aliás, pelos nomes até Aliás, sim, sim, sim. Aliás, há uma ligação ali, claro. Há uma ligação e uma amizade, óbvio, de um dos grupos, os Zerrilo Schibli. Tinha uma amizade com o Zerrilo Schibli da Lazio, claro. O nome é o mesmo, a ideologia é a mesma. Aliás, a curva sempre foi muito mais conhecida. Sim. Toda aquela curva, não, todo aquele topo sempre foi muito mais conhecido por ligações. Aliás, uma das coisas que eu tenho muita pena em Itália e em todos os lados onde isso se pratica, é que as curvas sejam muito politizadas e muitas das vezes devem ser ativas, sim, ativas até na sociedade, sim, claro, obviamente, mas não desta forma. Isto são muito politizadas e são muito extremistas. Sim, sim. E, aliás, o Inter até hoje em dia, até há pouco tempo, é muito engraçado, porque o Inter tinha aquela fama de ser clube burguês, mais conservador, Yeah. o clube também era de extrema-direita, etc, etc, mas depois a maioria dos adeptos tinha uma tendência mais centro-esquerda até. O próprio Máximo Moratti, que é o filho do Ângelo Moratti, que é que foi quem pegou no clube em 1995 e injetou milhões de euros no clube, e que a dada altura já se pensava que aquilo era dinheiro perdido, porque ele investiu imenso dinheiro, bateu imensos recordes de transferências com Vieri, com Ronaldo, etc, etc. Figo? E só Também quando teve o teve Figo. o Mourinho, pronto, lá está, uma conjugação de factores, aí sim a coisa entrou nos eixos e tornou-se, neste caso, o presidente mais titulado do Inter até, tipo, ultrapassando o pai. É engraçado esta questão do Inter ter ganho as 3 Champions debaixo do domínio da mesma família, apesar de ter tido, por exemplo, eu não sei se conhecem a marca Pellegrini, que é muito associada a águas e tal. O fundador dessa marca também foi presidente do Inter durante entre 85 e 95, ou 87 e 95. Tipo, ganhou apenas um campeonato, tipo aquele trio de alemães, o Brema, o Klinsmann e o Matthaus. Mata, lá está. Também numa época em que a Série A tinha estes trios de jogadores de cada país, que era muito engraçado. Mas o Inter entra numa espécie de tem uma. É o único clube que nunca baixou da Série A, atenção. Os seus rivais vizinhos do Milan, quando tipo em 80 estavam na Série B e os adeptos do Inter gozavam com eles, mas depois quando o Berlusconi entra, o Berlusconi muda, transfigura, portanto, o Milan mesmo. E o Inter passa a viver muito na sombra, em especial a nível internacional do seu vizinho. E isso cria uma espécie de um drama num clube tão grande, porque o Inter tem uma. Não é como a Juventus, atenção, e nós aqui já falamos aqui da Juventus que talvez tenha apoio em todas e grande apoio em todas as províncias Muito maior apoio ou fora da cidade, não é? Isto italianos, não é à mito. parte de Roma, à parte da zona de Lásio, que é a região onde Roma está, e daí o nome também da equipa. Mas à parte dessa zona, a Juventus tem um grande apoio, o Inter também tem muito apoio e deve-se muito a essa grande equipa da década de 60. E essa grande equipa da década de 60 cria ecos porque eles ganham duas taças dos clubes campeões europeus de forma seguida. Nessa década de 60 ganham 3 campeonatos, ficam 4 vezes em segundo lugar. A Juventus também ganha campeonatos, o Milan também ganha campeonatos, atenção, a Fiorentina também ganha campeonatos, atenção. Mas esse grande Milan cria-se aí nessa época. Eles vão a mais uma final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, tipo, estão a lembrar agora, aqui em Lisboa, tipo, contra o Celtic também, no Jamor. Portanto, o clube em si, na altura, ganha grande preponderância e grande dimensão a nível mundial e a nível italiano. E estamos a falar na década de 60, onde há uma massificação da televisão, Yeah. não E é? essa do Jamor, eles não ganham essa do Jamor porque foi decidida a moeda, né?
Não, Não, isso foi não uma foi meia essa? final. Isso foi uma meia final, não foi, não foi. Ah, ok, Isso foi ok. como que o Celtic chega depois mesmo, mas Ah, ok, não é, ok, ok, ok. não é mesmo o Celtic que ganha mesmo aqui. E a questão é muito, pronto, tipo, estamos aqui a falar de uma equipa que tinha grande apoio, mas depois do final da década de 70 em diante, durante 37 anos, apenas ganha três títulos. E essa situação, para além de ter ganho, depois ganha algumas taças UEFA e tal, mas a nível interno ganha apenas três títulos mesmo, isto em termos de campeonato. E isso, na mitologia interista, não é? No ecossistema interista, cria-se a ideia que é um clube que tem uma maldição, que é um clube, os adeptos até por exemplo, em 2013, eu li isto, em 2002, 2013, eles perdem o campeonato de forma espetacular numa última jornada, eles tinham tudo tipo a ganhar e perdem não sei como, e alguém decide lançar um jogo, cria-se um jogo de tabuleiro que se chama Perdopoly, que é inspirado no Monopoly e é inspirado na perda do campeonato do Inter. Portanto, enfim, os adeptos normalmente eram adeptos que sabiam gozar e sabiam viver com isso, com aquele humor negro. Há imensa bibliografia sobre isso, podem ir à procura disso, imensos programas, imensos. Aliás, havia um cómico italiano em 2007, quando o Inter ganhou o primeiro campeonato no campo, atenção, porque eles ganham 2 anos, mas ganham 2 anos num ano, porque a Juventus é rodada e são atribuídos esses campeonatos ao Inter. Um comediante adepto do Inter dizia que os adeptos do Inter simplesmente já não sabiam festejar, já não festejavam um título desde 88, portanto, é, e isso é mesmo sim, sintomático. E, enfim, é uma equipa grande, é uma equipa enorme, mas é uma equipa que tem essas particularidades, digamos assim, e que vive e tem vivido muito à sombra do sucesso a nível internacional do seu rival, do seu grande rival da cidade, que é precisamente o Milan, com quem eles disputam o derby della Madonnina, entrando já nas rivalidades, que é a tal estátua criada em 1776, que está no topo do Duomo. A Virgem Maria. Isso mesmo, é um dos derbys mais, a nível visual, é um dos derbys mais interessantes. Yeah. Normalmente, os grupos de tifo são muito fortes e apesar de, por exemplo, o Inter tem vários grupos, mas tem um coletivo de, parece-me a mim, comum de tifo em que discutem ideias e fazem uma coisa em Sim. comum. E isso é interessante mesmo. Um, claro, Ainda agora surgiu, pronto, não interessa, mas ainda agora, a propósito disso, ainda agora surgiu um vídeo dos adeptos do Milan a preparar a coreografia que apresentaram agora. Pá, e é, pronto, é brutal. são sempre coisas, aliás, porque jogam os dois em casa, né, quando é o derby, como jogam os dois em casa, salvo seja, existe essa possibilidade, né, dos dois poderem preparar à vontade, saberem À perfeitamente vontade das coisas, isso mesmo, sim, sim. e ficam sempre, pá, obras de arte incríveis É tipo no Casablanca estádio. também. Embora, Não, pronto, depois são registros diferentes, mas sim. são gostos Eu, diferentes, mas Milan sempre foi o farol em termos yeah, de coreografia, digamos yeah. assim. Quando eu digo Milan, estou a dizer Milão, no Sim, sentido sim, dos sim, sim, sim. dois grupos. Em Itália, sim. Em Itália, não há grande dúvida Barcelona. para isso. E depois tu tens, claro, o Derby de Itália, que era aquele derby que foi. O termo foi cunhado pelo Gianni Brera, em 1967. Na década de 60, o Inter tinha a sua grande expansão, começou a criar adeptos fora da Lombardia e do Piemonte, não é? Tipo, é onde Turim está situado, e como tal, portanto, daí o termo Derby de Itália, não é? São as duas equipas que têm mais difusão, tipo, digamos assim, fora das suas fronteiras naturais, não é? Mas depois também há rivalidades, tipo contra a Roma, mais recentes, portanto, eles encontraram-se várias vezes tipo, à Taça de Itália, tipo, em especial durante a época do Mourinho em Milão, tipo contra o Atalanta, em Yeah. Bergamo. Isso aí é uma rivalidade mais até em termos históricos de cidades, De cidades. Yeah. porque as cidades distam 50 quilómetros entre si, mas normalmente tiveram sempre em barricadas opostas,
Por exemplo, Bérgamo ainda tem uma coisa muito visível que eu aconselho. Eu vou ficar em Bérgamo, mas se forem a Bérgamo, fiquem na Cita, tipo, vão à Cita Alta, que é a parte alta da cidade, onde vêm ainda as muralhas de Veneza. Portanto, Bérgamo teve debaixo da alçada de Veneza, não é? E era uma espécie de lança apontada ali ao Ducado de Milão, ali ao lado. Portanto, havia sempre essa contraposição. E pronto, hoje em dia, a nível ideológico, os grupos da Atalanta são completamente Também distintos completamente, do exatamente. Inter, portanto, enfim. Os do Breccia estão aliados aos do Inter, porque estão contra o Atalanta, pronto, enfim, há ali uma série de questões. E finalmente também o Napoli também é um grande rival também deles e Eu acho que também com o Napoli acho que é rival de todos, né? acho que não sei também. É um Mas é também também. uma questão histórica também. Aires, Sim, já falámos um bocadinho aqui da cidade, já falámos aqui um bocadinho também do clube. Estamos aqui a sim, chegar à nossa hora. Eu acho sim. que o que toda a gente quer saber é o que é que tem que fazer para o Benfica dar a volta a esta Ok, eliminatória. o que eu tenho que fazer? Eu estive à procura disso e encontrei, e tem a ver com aquela questão dos 180 graus ou 360 graus, atenção. Encontrei uma questão que é feita pelos milaneses e visitantes, mas é feita na passagem do ano. Mas eu creio que a gente pode adaptar e acho que não há Esquece isso. problema em adaptarmos e toda a ajuda é bem-vinda, portanto, estamos aqui nesta questão com fé. Nas tais galerias Victório Emanuele Due, a tal galeria que faz a transição tipo, entre o Duomo e o Teatro La Scala, portanto, a meio, portanto, que é uma grande galeria com tipo comercial, com uma passagem, é uma passagem interna, assim, coberta a vidro e a ferro, são super icónicas, muito, tipo, muito imagético, talvez não seja tipo para a nossa carteira, mas podem ir lá ver as montras, tipo, tem lá um McDonald's, portanto, podem ir lá também comer o vosso Happy Meal ou algo assim do género, mas para além disso tudo, a meio, mesmo debaixo da alçada, onde, porque aquilo as galerias fazem uma espécie de cruz latina, portanto em vidro, não é? Mesmo debaixo disso vocês têm o símbolo da Casa Real de Savoia, mesmo. Isso estará mesmo a meio. À volta disso existe uma série de animais. E mais uma vez o touro, se consta a lenda que se as pessoas colocarem o pé tipo, sobre o touro e fecharem os olhos e derem uma volta de 360 graus, irão ter sorte nesse ano. Portanto, tipo, toda a ajuda é bem-vinda. Acho que não custa irmos ou passarmos tipo, por umas galerias que muito provavelmente iriam fazer, não é? Para além do Parque Sempione, do tal Castelo de Sforza, do tal Arco del Apache, tipo, aproveitem e já em jeito de despedida, aproveitem também Milão, e aqui não referimos muito isso, há muita cultura do próprio aperitivo, ou seja, vocês pedem uma bebida e vem comida, Fs servida comida, portanto, podem pagar um pouco mais, mas são bem servidos, portanto, isso é fixe. E tem lá uma zona de um canal que foi construída pelo Ducado de Sforza, que tem imensos bares. Há uma zona mais comercial que é na via Monte Napoleone, que são lojas super caras. Milão é muito conhecido com um destino de compras, mas podem ir à via Corso Emanuele e têm lojas mais às vossas carteiras. Há várias zonas ali na cidade. Há uma zona estudantil ao pé da estação central que eu creio que tem imensos bares, preços mais favoráveis. Mas aproveitem e se puderem passar pelas galerias e derem a tal volta de 360 graus de olhos fechados, portanto façam isso porque toda a ajuda é pouca e bem que precisamos para esta segunda mão. Num estádio também, que eu aqui não referi, eu aqui não referi muito aqui o San Siro, é um estádio que vai abaixo, só referi isso, mas que é um estádio icónico, é um estádio muito, muito giro, é um estádio que para mim faz-me recuar à infância, é fixe, e é um estádio que eu tenho muito gosto em entrar. É um estádio que foi construído em 1926, por acaso, por um presidente do Milan que se chamava Piero Pirelli,
e o nome Pirelli, vocês já sabem do que é, dos pneus, e Está curiosamente associado. Yeah. A Pirelli esteve muito associada e foi detentora de ações até há bem pouco tempo do Inter, não é? Yeah. Resta dizer que o Inter já não está nas mãos do Massimo Moratti. O Moratti alienou, portanto, a posição do Inter, portanto, em 2013, a um grupinho de indonésio. Só que depois esse grupo indonésio endividou-se para comprar o Inter, é sempre a mesma história, e não pôde depois pagar, portanto, essa mesma compra, e o Inter então foi posto então, e foi vendido então, a um grupo chinês, que é o segundo maior grupo não estatal chinês, embora na China tudo é estatal, talvez, e então que é a Suning Holdings Group Limitada, digamos assim, e desde aí tipo, tem estado debaixo da alçada desse grupo. Já foram campeões, portanto, desde o Moratti com o António Conte, não é? Mas é um clube que também está a passar por uma reformulação agora, não é? E, mas apreciem, esperem um ambiente muito, muito forte, tenham atenção perto do estádio, os grupos, pronto, isto, enfim. Eu sei que há malta a comprar bilhetes fora, tenham atenção a essa questão também, que isso não vai ser tipo como em Bruges. Eu em Bruges tipo, estive fora da caixa, consegui bilhete, mas desta vez tenham mesmo atenção a isso, porque não vai ser a bonomia de Bruges, não é? Digamos Sim. assim. E há sempre isto é como tudo, né? Há ligações a outros clubes italianos. Clubes, sim, pode haver até, podem estar mais minoradas, porque eles tiveram aquela má experiência no Porto, não é? Sim, Mas, mas não sei se isso também vai, acho vai que ser. não. Pelos vídeos que vi de Lisboa, Ok, acho que não. ok, pronto. Portanto, deixar reforçar essa nota para a malta ter atenção. Isto não pensem que é tudo um passeio. Passei, E isso mesmo. tentem estar Não em é para grupo. entender, atenção, eu também não estou a dizer isto, Sim, parece que a claro, gente está. claro, claro. Mas é sempre Cada bom um. avisar, porque a malta pensa que isto é como ir a Chaves, salvo seja, e muitas vezes não é. Não é. Portanto, isso é necessário tipo, ter alguma atenção. Há muita gente que vai pela primeira vez, estou a ver. Tipo, foi novamente uma guerra para bilhetes. Não sei como é que é possível com 5 mil bilhetes à venda, mas isso é conversas para outras questões e para outros segmentos, talvez. Mas pronto, é uma questão de desfrutarem a cidade. A cidade é super cara. Eu pessoalmente não estarei muito tempo em Milão, porque a cidade é super cara. Vou estar mais em Bergamo. Se me permitem uma dica em Bergamo, não tenho problemas em partilhar isso, porque é um sítio que eu tenho ido sempre nas minhas passagens em Bergamo, no aeroporto. Se tenho horas, faço questão de ir lá. Existe uma cooperativa na Cidade Alta, que é a mesma cooperativa Cita Alta, que é um sítio que está aberto todo o dia, desde as 8 da manhã, mas a cozinha está aberta, eu creio, desde as 12 até tarde, portanto até à 1 da manhã, pronto, enfim. E é um sítio super grande, um sítio, feira brutal e é super barato para os termos italianos e come-se muito bem e permite vocês estarem a passear por Bergamo, que é uma cidade histórica muito gira mesmo, em especial a parte alta, tipo tem um funicular. Portanto, eu vou almoçar lá, por exemplo, que eu vou ficar em Bergamo. Mas pronto, acho que é uma questão de desfrutarem, há imensa coisa a acontecer. Atenção que há essa questão do salão de moda. Eu já disse a dica no 00 e volto a frisar. Se ainda estão à procura de casa, vejam nas cidades à volta e vejam se compensa o aluguer do carro, por exemplo. Eu vou fazer isso lá. E pronto, isso é uma questão de. Pronto, é mais uma dica útil. Isto também é uma viagem em vermelho, muitas vezes são feitas em vermelho, portanto, quando digo em vermelho é a conta bancária, não é? Portanto, conheço quem vai ficar no aeroporto a dormir e não censuro, e acho que isso é uma opção válida também. Se tem voo cedo, Todas as opções são válidas, Ares. são muito válidas. Tipo, tudo vale a pena quando a alma é benfiquista, não é? Portanto, É mais. enviando
por pessoa, ou adaptando aqui o por pessoa, dado que estamos aqui em adaptação de stickers e tal, isso é outra conversa. Muito bem, Aires, meu amigo, faz uma boa viagem, divirtam-se, tu e a malta, toda a malta, e a malta que vai contigo, claro, como é óbvio, e principalmente traz os 3 pontos. Já sabem, deixo-vos um grande abraço, espero honestamente marcar encontro convosco, se não for para mais uma viagem em vermelho para Milão, que seja para Nápoles, que ainda não fizemos. Um Aliás, grande aliás, aliás, eu até deixei, até nem sequer disse muita coisa tipo, sobre Milão, que é mesmo para fazermos novamente o segmento. para voltarmos para voltarmos a Milão. Muito bem. Deixar-vos um grande abraço. Já sabem, se gostaram deste vídeo, desta aula aqui do nosso Aires, deixem aqui o like também, que é sempre bom para nós chegarmos a mais benfiquistas. Um grande abraço a todos. Hoje voámos à boleia da Aires Airlines. Espero ver-vos em breve. Um grande abraço e viva o Benfica. Estamos aí. Um abraço, Aires. Vá, força. Viva o Benfica.